Fala pessoal, vocês estão bem? Dando continuidade aqui à nossa série de vídeos de discussões em relação à saúde, em relação à imagética, realidade virtual e reabilitação como um todo. Hoje eu vou falar sobre empatia, vou falar um pouco sobre essa capacidade que nós temos ou que nós teríamos sobre outras pessoas, sobre as nossas sensações sobre outras pessoas. Quando nós pensamos em empatia, nós nos referimos sobre a nossa capacidade psicológica de perceber como outra pessoa ou de ter as mesmas percepções, sensações e sentimentos, emoções que outras pessoas teriam dentro de uma determinada situação, né? Muitas das vezes a gente ouve ou até acaba aprendendo sobre empatia como colocar-se no lugar do outro, né? Sobre ter a mesma passar pela mesma situação que a outra passa e, em tese, ter as mesmas reações que ela. Quando nós pensamos de uma forma abrangente, de uma forma individualizada, nós pensamos que isso talvez seja bem difícil, né? Pelas experiências que cada pessoa já passou, pelas memórias, pelos aprendizados. Então nós tentamos, de certa forma, nos aproximar dessa situação para nos compadecer, para sentir, né, ter ali compaixão por aquela pessoa e tentar, de certa forma, então, ajudá-la ou, nesse compadecimento, deixá-la mais confortável, por exemplo, em situações ruins. Mas também lembrarmos em situações, por exemplo, em que nós podemos ter, né, empatia também em momentos bons, em momentos em que a pessoa passa por um evento muito positivo e nós nos sentimos ali então compadecidos, nos sentimos numa situação muito parecida, ou numa sensação muito parecida com o que a pessoa passa no momento. Essa empatia e também as questões relacionadas à empatia, eu converso muito com os pacientes, os outros profissionais, quando a gente está em curso, etc., porque nós também temos essa representação, às vezes, de forma automática. Essa representação por aquilo que vemos, por aquilo que automaticamente revivenciamos, digamos assim, né, na forma de memória, na forma de situações muito parecidas com as quais vivemos. Então, em tese, nos colocamos lá no local ou no lugar da pessoa. E essas representações, essas sensações, sentimentos, emoções em determinadas situações vividas por outrem, nós percebemos o quanto nós aprendemos, às vezes, pelos exemplos, né, pelas situações, o quanto nos compadecemos e o quanto o nosso corpo pode ter reações, sensações de certas coisas, certas situações que a gente não necessariamente precisa passar, né? Isso é muito potente, vários estudos mostram, por exemplo, as reações na nossa pele, as reações no nosso corpo quando nos deparamos com determinadas situações, certo? Então fica aqui, né, uma situação, uma dica até, que o quanto que é importante, o quanto que é valioso nós pensarmos bem sobre o que o outro passa, sobre o que está à nossa volta e o quanto que isso acaba nos influenciando, né, para não dizer atingindo, mas o quanto que essa relação nossa com outros seres humanos, com as situações com que vivemos e que nós vemos outras pessoas passarem, influencia de forma mútua a gente, certo? Para finalizar, dentro da reabilitação, isso há muito, né? Há muito essa relação íntima, essa relação direta e essa percepção e essa necessidade dessa percepção, uma vez que nós trabalhamos aí com um processo árduo, um processo doloroso e um processo que a compaixão, essa relação e essa capacidade de analisar como que o outro está dentro daquela situação e como que a gente pode nos compadecer ou podemos nos, digamos, ajustar para ajudar o outro, pode facilitar esse processo, certo? Fica aqui meu grande abraço para todo mundo, espero que estejam gostando dos vídeos e continue acompanhando por aqui. Até mais! Só mais uma coisa. Já que a gente está falando de sentimentos e emoções mútuas do ser humano, eu não poderia deixar de falar uma coisa. Stephanie, te amo. Um grande beijo.